Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é nos fazer pensar sobre tempos, realidades e seres deste mundo e do outro, sobre o que existe, o que existiu e o que talvez ainda venha a existir. Inscreva-se. Não custa. No coração das mitologias antigas há uma centelha comum que reluz em meio às cinzas do tempo. Uma chama que, sob diferentes nomes, simboliza a mesma busca essencial. O desejo do homem de compreender o divino e de tocar o que lhe é proibido. Entre todas as narrativas que ecoam essa tensão, poucas são tão simbólicas quanto o mito grego de Prometeu e o relato bíblico da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ambas giram em torno do mesmo eixo místico: o fogo do saber, a ousadia da transgressão, a punição divina e o sofrimento redentor. E se observarmos com olhos atentos, perceberemos que o próprio Cristo, o Filho de Deus que sacrifica-se em nome da humanidade, é uma reinterpretação tardia da figura prometeica, carregando em si o mesmo gesto de rebeldia e compaixão. Em ambos há o mesmo movimento de ascensão e queda. O ser que, vindo das alturas, decide descer para iluminar os mortais, oferecendo-lhes algo que estava além de sua condição natural. É curioso notar que a própria arte europeia, em séculos diferentes, representou essa semelhança intuitiva. O Prometeu de Jacó Jordaens e o Cristo de Moreto da Brécia, ainda que oriundos de tradições distintas, compartilham a mesma expressão de dor e sacrifício. Talvez não seja coincidência que muitas culturas tenham enxergado nas narrativas bíblicas ecos de mitos anteriores, como se o texto sagrado fosse uma tradução tardia das lendas mais antigas da humanidade. Mas a questão que se impõe não é de acusação ou de plágio. É de origem. De onde vêm essas histórias que se repetem? Por que os símbolos de um povo parecem espelhar os de outro, separados por oceanos e séculos? A semelhança entre Prometeu e Cristo talvez revele uma verdade mais profunda: a de que a mitologia, a religião e o mito sagrado são modos diferentes de narrar o mesmo anseio humano por transcendência, conhecimento e redenção. Segundo a mitologia grega, Prometeu e seu irmão Epimeteu receberam dos deuses a tarefa de moldar os seres vivos e dotá-los das qualidades necessárias para sobreviver. Epimeteu, apressado, distribuiu generosamente suas dádivas entre os animais. Deu garras ao leão, asas às aves, conchas às tartarugas, faro aos cães. Quando chegou a vez dos homens, porém, já não restava nada, apenas o barro, matéria frágil e fria. Com compaixão, Prometeu moldou dessa argila o corpo humano, esculpindo nele a forma dos deuses. Contudo, os homens nasceram frágeis, sem presas, sem pelagem, sem proteção. Prometeu então, contemplando sua obra inacabada, decidiu roubar o fogo sagrado do Olimpo, símbolo da razão e do poder criador, e entregá-lo aos mortais. Assim, os homens deixaram de ser apenas criaturas da natureza e se tornaram criadores de seu próprio destino. O fogo que antes queimava apenas nos altares dos deuses, passou a arder nas mãos humanas, e com ele nasceu a civilização. Mas esse ato foi também o início da queda. Pois Zeus, ao perceber que os homens haviam se tornado semelhantes aos deuses em engenho e inteligência, irou-se contra o Titã e decidiu castigá-lo. Prometeu foi acorrentado a um rochedo, onde uma águia devorava seu fígado todos os dias, e à noite ele se regenerava num ciclo eterno de dor. E ainda assim, o Titã suportava o martírio sem arrependimento. O fogo que ele entregara aos homens jamais se apagaria. Essa narrativa, profundamente simbólica, revela uma analogia evidente com o sacrifício de Cristo, que também aceita o sofrimento em nome da humanidade. Ambos desafiam a ordem divina em favor dos mortais. Ambos conhecem seu destino antes de agir. Ambos sangram para que a humanidade se eleve. A diferença está apenas na moldura teológica. No cristianismo, o ato de Cristo é visto como obediência à vontade divina. Em Prometeu, como rebeldia contra ela. Mas no fundo, trata-se do mesmo drama arquetípico, o da criatura que sofre para que o outro alcance a luz. O tema da transgressão que conduz à sabedoria reaparece em praticamente todas as tradições religiosas. No Jardim do Éden, o fruto proibido é a centelha que desperta a consciência. Adão e Eva, ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, tornam-se como deuses, capazes de discernir, julgar e escolher.
O próprio texto bíblico confirma: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim como o fogo de Prometeu, o fruto representa a luz da mente e o despertar da razão. A punição divina é semelhante à de Zeus, o exílio, a dor, a morte. O homem, agora consciente, é condenado à finitude. E, no entanto, essa mesma queda é o que o aproxima do divino. Há, portanto, uma ambiguidade essencial no gesto proibido. Ele é simultaneamente pecado e libertação. A serpente, como Prometeu, é a mediadora do saber, a ponte entre o mundo dos deuses e o dos homens. Por isso, Lúcifer, cujo nome significa portador da luz, é, em essência, a face cristã do mesmo arquétipo prometeico. Ele traz o conhecimento, mas é condenado por trazê-lo. Na cruz, Cristo cumpre o mesmo destino de forma paradoxal. Redime o pecado original, mas o faz assumindo-o, tomando sobre si a culpa da humanidade. O sangue de Cristo é o fogo de Prometeu, uma substância sagrada que liberta e purifica, mas que exige o preço do sacrifício. O fio simbólico que une essas narrativas é a ideia de que o sofrimento é o preço da consciência. O homem, ao tornar-se sábio, perde o paraíso, mas ganha a alma. E é nesse paradoxo que se constrói a história espiritual da humanidade. Se olharmos mais de perto, veremos que até mesmo o papel da mulher nas duas mitologias segue o mesmo padrão simbólico. Na Bíblia, Eva é a portadora da curiosidade, aquela que estende a mão ao fruto proibido e conduz a humanidade ao exílio. Na mitologia grega, Pandora, criada a partir do barro por Hefesto, sob ordem de Zeus, abre o vaso que liberta todos os males do mundo: a dor, a doença, o engano e a morte. Ambas são figuras ambíguas, condenadas por sua curiosidade, mas essenciais à história humana. Sem Eva, não haveria consciência. Sem Pandora, não haveria história. O mito, portanto, não fala de pecado no sentido moral, mas de transformação no sentido cósmico. O nascimento da dualidade. Antes do fruto, o homem vivia na inocência do paraíso. Antes do fogo, vivia na escuridão da ignorância. Depois de ambos, passou a existir entre dois mundos, o animal e o divino, o temporal e o eterno. Essa passagem é dolorosa, mas inevitável. O próprio Cristo, ao descer dos céus e morrer entre os homens, completa essa jornada de descida e ascensão, cumprindo o mesmo ciclo prometido pelo mito. A cruz é o novo rochedo de Prometeu, e os pregos são suas correntes. E se o Titã foi libertado por Héracles após eras de sofrimento, Cristo ressuscita após 3 dias, libertando a humanidade inteira. Ambos trazem o mesmo símbolo da redenção pelo sacrifício e da vitória espiritual sobre o poder dos deuses ou da morte. As duas narrativas convergem na ideia de que a dor é a semente do divino plantada no solo humano. A questão sobre se Jesus é mito ou história é, portanto, mais filosófica do que factual. A figura de Cristo histórico, despojada de seus milagres, é quase invisível. O que realmente permanece é o Cristo simbólico. Aquele que redime, que morre e renasce, que carrega o fogo do amor divino. Esse Cristo mítico é o mesmo que habita as epopeias do mundo. O herói que enfrenta a morte para trazer vida aos outros. Joseph Campbell, ao estudar mitos de diversas culturas, percebeu que todos os heróis seguem uma mesma jornada. Nascimento extraordinário, provação, descida ao mundo inferior, sacrifício e retorno. Esse ciclo, que ele chamou de monomito, é a estrutura fundamental da psique humana projetada em forma de narrativa. Cristo e Prometeu são expressões diferentes desse mesmo arquétipo. O primeiro representa a redenção espiritual, o segundo, a emancipação intelectual. Mas ambos são luzes que desafiam as trevas do desconhecimento. E se os textos sagrados parecem repetir antigas mitologias, não é porque copiaram-nas, mas porque beberam da mesma fonte, o inconsciente simbólico da humanidade. O mito é a linguagem natural da alma, e todas as civilizações, em algum momento, falaram essa língua. Quando os antigos escribas bíblicos compuseram suas escrituras, eles não estavam plagiando a Grécia, o Egito ou a Babilônia.
estavam apenas reorganizando as velhas imagens do sagrado em torno de uma nova fé. Assim como o fogo passa de tocha em tocha sem perder sua essência, o mito viaja de cultura em cultura, acendendo novas chamas. Ao final, compreendemos que o plágio é apenas um conceito moderno, inadequado para descrever o modo como as ideias fluem no tempo. Os antigos não conheciam direitos autorais. O conhecimento era visto como herança coletiva, como o ar e o sol. Assim como o alfabeto evoluiu da Fenícia ao Egito e à Grécia, as narrativas religiosas também se transformaram, fundindo-se, adaptando-se, renascendo. O mesmo fogo que Prometeu roubou, o mesmo fruto que Eva provou, o mesmo sangue que Cristo derramou, todos são símbolos de uma mesma energia espiritual que atravessa as eras. São metáforas de uma verdade antiga. O homem é o único ser capaz de desejar o impossível, de buscar o saber que o destrói e o ilumina ao mesmo tempo. O mito de Prometeu não é uma fábula sobre punição, mas sobre coragem. A queda de Adão não é sobre culpa, mas sobre despertar. A cruz de Cristo não é sobre dor, mas sobre renascimento. São capítulos diferentes de uma mesma epopeia cósmica. A história do espírito humano que ousa olhar para o alto e dizer: eu quero saber. Por isso, quando as religiões se acusam mutuamente de heresia ou imitação, esquecem que todas nasceram da mesma chama primordial: o desejo de compreender o mistério. O mito é o espelho da alma universal, e cada cultura, ao mirar-se nele, vê seu próprio rosto. Assim, Prometeu, Adão e Cristo são apenas nomes diferentes para o mesmo arquétipo do portador da luz. E talvez seja esse o verdadeiro sentido da mitologia: lembrar-nos de que o divino não está apenas nos deuses, mas também na centelha que arde dentro de nós. Essa pequena chama que o tempo jamais conseguiu apagar.